é Zezé mandou. É brincadeira também. Boa noite, Ed Ergui, saudações vascaínas, Edmundo. O que você pode falar em relação à reunião do Pedrinho com os vereadores em relação à reforma de São Januário? Aí o Leonardo também falou aqui, com a reforma de São Januário. Quem mais? Aí o Jeová, preocupado. Só vão pintar São Januário? Ele estava preocupado, vai mudar mesmo São Januário. E teve essa reunião, né, Edmundo? E aí ele até deu uma entrevista ao Pedrinho, rápida, falando com atenção vascaínos, falando que 3 empresas estão interessadas, o valor estipulado de arrecadação é cerca de 500 milhões, e é um valor que a gente pode pensar num baita estádio de futebol. O que você pode falar sobre esse assunto aí, Edmundo? Eu não tive com ele pós essa reunião, mas sei como eles estão encaminhando as coisas. É um potencial construtivo, né? Você precisa encontrar alguém que compre esse potencial construtivo, e aí você vai ter um valor. Como é que eu vou explicar? Você vai ter um valor próprio, um valor sem interferência de ninguém para fazer, obrigatoriamente, você tem que fazer a reforma de São Januário. É mais ou menos assim. Ali, o estádio de São Januário tem cerca de 100 mil metros quadrados, 200 mil metros quadrados. Tá? Ali poderia construir 10 torres de apartamento, estando um número. Como não vai construir ali tem um potencial construtivo. Então, uma construtora, a RJZ, por exemplo, paga para construir em outro lugar, que não é permitido torre tipo Jardim Oceânico na Barra. Então, ele compra um potencial construtivo. E aí esse dinheiro entra para os cofres do Vasco, da instituição, onde a 777, a SAF, não tem nenhuma gerência, e ele é exclusivamente para a reforma de São Januário. Essas reuniões, elas ainda são preliminares, elas são para aprovação desse potencial construtivo, entendeu? A partir daí, tem que ir ao mercado, mas geralmente tem muita gente que tem interesse em comprar esse potencial construtivo, e aí o Vasco, entrando esse dinheiro no cofre da associação, né, do Vasco, o Pedrinho vai poder, a partir daí, fazer o projeto que vai deixar a torcida do Vasco contente. Claro que tem, dentro do projeto, tem um impacto viário, né? O que eu quero dizer? Se você traz... Hoje o estádio é para 20 mil pessoas. Então, se você vai construir um estádio para 50, você vai impactar em 30 mil pessoas a mais circulando ali. Isso tem um impacto viário. Mas tudo isso está sendo estudado, sendo minuciosamente feito para que o Vasco, num curto espaço de tempo, ainda na gestão do Pedrinho, tenha um estádio aí para 45 mil, 50 mil pessoas. Seria fantástico, né? E ainda seria pouco de pessoas, só que, cara, vou te falar um negócio aí, Eric Johnson, eu quero saber de você, o que você acha sobre essa reforma de São Januário, o que ajudaria também, o entorno do estádio é muito importante a gente ressaltar, né, Eric? Cara, eu acho uma coisa muito para frente, né? Eu sou um cara, Edmundo sabe disso, eu penso muito no agora, sabe, cara? Eu acho que a gente está passando um momento muito difícil, o Vasco está atravessando um momento, não estou falando só esse ano passado, eu estou falando do ano retrasado, 5 anos atrás. O Vasco está atravessando um momento muito complicado no futebol, e o futebol traz uma renda muito grande. E quando a gente fala de uma reforma no estádio de São Januário, eu acho que assim, é muito importante, sem dúvida nenhuma, mas isso é a longo prazo. Eu acho que o Vasco tem que resolver o problema do Vasco, o Vasco tem que resolver o problema dele, é para agora, sabe? E esse negócio do estádio, eu já escuto há muitos anos sobre isso. Só que eu vou exagerar, pode ser que eu exagere ou não, mas de 10 anos para cá, mais ou menos, o Vasco vem atravessando momentos perigosíssimos, de uma situação muito delicada. Então, assim, quando você fala
a construção do estádio parece que desvia um problema. E o problema do Vasco é muito atual. Tem razão, cara. Está coberto de razão, Eri. Está coberto de razão, mas engraçado, Eri, aqui eu perdi um monte de... Perdi 2.000 seguidores aqui no Instagram. E sabe o que as pessoas, os haters, né, os traíras, sabe o que escrevem aqui? Eu estou me aproveitando para falar mal do Vasco. Meu sonho, pessoal, que o Vasco fosse campeão do Carioca, da Copa do Brasil, do Brasileiro, da Libertadores e campeão do mundo. Certo? Para só falar bem. Mas eu não consigo tapar o sol com a peneira, porque essa empresa não tem projeto esportivo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. E essa é a minha grande indignação. E outra coisa que eu acho importante a gente falar aqui, muito importante, de verdade, e do fundo do coração. Nunca o Edmundo, antes de qualquer live, falou para mim: ô Gui, não fala de tal assunto, ou fala desse assunto. Nunca aconteceu isso aqui no Mundo Ed. Então a gente vem aqui e as pessoas que falam que o Edmundo aproveitou para ter engajamento, falar mal do Vasco, etc., estão completamente erradas e equivocadas e tem que rever os seus conceitos, porque de verdade, gente, se tem uma coisa que o Edmundo não mudou foi a opinião dele, mesmo quando o Vasco estava bem, e a gente apoiava aqui no canal, às vezes, quando ele falava, ó, tá bem, mas tem que tomar cuidado, tem que ter mais jogador assim, assar, tem que usar mais a base, etc. Então são pessoas que aproveitam esse hype também, né? Falam da gente, mas elas que aproveitam desse hype para de repente viralizar com videozinhos, etc. Então acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito e acompanhar o trabalho para poder falar alguma coisa. Eu acho importante isso, gente, tá? Isso eu aprendi não só aqui no Mundo Ed, como no meu outro emprego, na TV Gazeta, etc., em outros lugares. A gente tem que, se a gente quer falar mal do Campeonato Carioca, por exemplo, tem que assistir o Campeonato Carioca. Aí você pode falar mal do Campeonato Carioca. Agora, o que mais tem hoje é imprensa paulista. Eu tô falando que eu sou paulista, hein, gente? Falando mal do Campeonato Carioca, aí você vai ver o comentário dele falando de escalação de jogador que nem estava relacionado. Então, acho que um assunto liga ao outro. Então, acho que é importante isso, tá bom? Desculpa o desabafo também aqui.